Meu bom dia a todos vocês, meus amados, meus queridos irmãos. Desejo a você um dia muito abençoado, com a graça de Cristo Jesus e a sua paz. Que realmente você, nesse dia, possa usufruir das mais belas bênçãos do nosso grande Deus. Muito bem, esse momento da nossa meditação no estudo da nossa lição, é hoje, quinta-feira, o ano de 1844, né? O 1844 é uma data importantíssima, específica para nós como movimento adventista, né? Porque é um ano profético, tem uma profecia importantíssima, né? E é exatamente o que nós vamos estudar hoje. E eu tenho certeza que será uma bênção muito importante para nós. Quero orar com você neste momento, mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para nós continuarmos aí no estudo da nossa lição. Querido e amado Deus, nosso Pai bondoso, neste momento, Senhor Deus, rogamos em nome de Jesus uma bênção especial pelo estudo que nós vamos ter neste momento. Estamos reunidos na nossa sala da esperança para mais uma vez abrirmos a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Limpe, Senhor Deus, de todo o mal a nossa mente e o nosso coração, fazendo com que nós possamos ouvir a Tua voz e não somente ouvir, mas entender, compreender e também, Senhor Deus, colocar tudo em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos por todos nós. Amém. Muito bem, meus queridos, o ano de 1844 é o título da nossa lição de hoje. E conforme a profecia dos 2.300 anos que nós estudamos, né, até aqui, dando início em 400, propriamente no ano 457, né, antes de Cristo, nós estudamos aí nas últimas duas lições anteriores que desta contagem aí dos 2.300 anos, Deus separou 490 anos para o povo judeu, né, a nação a nação judaica, né, para que eles pudessem, nesse período, reconstruir a sua cidade, reconstruir as muralhas, né, que haviam sido derribadas, e também para que eles pudessem fazer um conserto, arrependendo dos seus pecados, e aguardar a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Senhor Jesus. Jesus foi ungido, né, como diz a profecia que nós estudamos, no ano 27, tá? E essa oportunidade, esses 490 anos, tempo que Deus deu como graça para a nação judaica, ela se inspira, ou finda, né, no ano 34 depois de Cristo. E então, queridos, se desses 2.300 anos, 490 anos foi dado para o povo judeu, então quantos anos sobrou? Obviamente, né, ao fazermos aí uma simples matemática, já descobrimos que 1.810 anos resta até 1844, ok? Então, essa quantidade de tempo Deus está dando para nós, tanto para a nação judaica, para que pessoas, né, pudessem se arrepender dos seus pecados, mas como também para os gentios. Quem são os gentios? Todos,
né, de todas as nações que não era nascido em Israel e nem tampouco era naturalizado, né? Então, logo é um gentil. Tá? Então, eu sou um gentil, você que está me ouvindo neste momento é um gentil, tá? Mas a palavra de Deus conta para nós que o evangelho de Cristo seria ensinado, pregado, levado a todo mundo, a todas as nações. Quer dizer, a mensagem eterna, o evangelho eterno, conforme a recomendação de Cristo Jesus, por meio da inspiração, esse evangelho precisava ser levado a todo mundo, não apenas para o povo judeu, não apenas para ficar com o povo judeu, mas para ser ensinado e pregado a todo mundo, né? Agora tem alguns pontos aqui que eu quero mencionar, né, com vocês, meus queridos. O que aconteceu em 1844? Por que esse ano é tão frisado, é tão observado, né, pelo movimento adventista? Por quê? Nós entendemos à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, propriamente diante da profecia que nós estudamos durante toda esta semana, é a maior profecia datada, não é? Profecia de 2.300 anos. Então, queridos, ao fim, né, desta profecia, ou seja, ela se cumpre com algo muito importante. Porque diz assim, ter 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, ter 2.300 anos o santuário seria purificado. Né? Aquilo que o anjo Gabriel falou de forma assim bem nítida, bem visível, né, para o profeta Daniel, que nessa data, né, nesse tempo, o santuário seria purificado. Mas qual o santuário? Aonde estaria esse santuário? É claro que o santuário na terra não é, porque ele não existir mais. Tá? Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou, né, de alto a baixo, né, e os sacrifícios, aqueles cerimoniais, né, que eram oferecidos ali no santuário, deixou de existir. Porque Cristo Jesus, o nosso verdadeiro sacrifício, ele havia então cumprido, né? O santuário agora, queridos, que nós estamos falando aqui, nós encontramos na palavra de Deus, que é o santuário celestial, não aqui na terra, mas o santuário dos céus precisaria ser purificado, tá? Para nós entendermos, queridos, o que é esta purificação, no santuário terrestre, por exemplo, quando Deus instituiu por meio de Moisés, a recomendação ali é que uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria fazer a purificação também do santuário. Então ele entrava ali dentro do santuário, propriamente no lugar santíssimo, do lado do véu, e ali ele fazia uma purificação. Que purificação era essa? Quando o pecador arrependido, nós estudamos isso nesta semana, não é? Ele confessava o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro, do animal, e depois imolava, o sangue do animal era transferido para dentro do santuário. Simbolicamente, por meio do sangue do cordeiro que era levado para dentro do santuário, então os nossos pecados automaticamente estavam sendo transferidos para lá. Ou seja, aquele pecador arrependido, que confessou os seus pecados sobre aquele animal, que ele entendia que era um símbolo do Messias Cristo Jesus, que viria o verdadeiro Cordeiro, então, para que ele voltasse para casa livre, descondenado, né, sem condenação do seu pecado, então aquele animal morria de forma inocente, né, pelo pecador, e o seu sangue era levado para dentro do santuário. Então,
o santuário ficava contaminado, porque ali o seu pecado estava sendo transferido ali para dentro. Então, o sumo sacerdote, né, uma vez no ano, propriamente era no dia 10, né, do mês 7º, ele entrava ali no santuário, no lugar santíssimo, para fazer esta purificação, fazer a limpeza, ou seja, tirar dali o pecado do homem que havia sido transferido para ali. Entendeu? Pois é. Então, esse dia era chamado de dia da expiação, né? O dia do juízo. Seja lá como a tradução da sua Bíblia está dizendo, né? Que é a mesma, dia do juízo, o dia da expiação, é a mesma coisa, tá? Então ali o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação, a purificação do santuário. Então, como esse dia era um dia do juízo, queridos, então todo o povo judeu, né, deveria estar ali diante daquele santuário, tá? Com seu coração arrependido dos seus pecados. Eles deveriam estar ali orando, confessando os seus pecados diante de Deus, pedindo perdão, pedindo para que Deus transformasse as suas vidas, para que Deus o fizesse deles, através do seu poder, uma transformação. Então, esse dia, queridos, era sim um dia importantíssimo para a nação do povo judeu, tá? Porque esse dia era assim um dia de súplica, um dia de completa entrega à sua vida diante de Deus. Então, queridos, no Santuário Celestial, em 1844, também Jesus entrou no santuário. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus ele entra no santuário, ali no lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário. Purificação de quê? Dos nossos pecados. Então, quando eu arrependo dos meus pecados e eu confesso os meus pecados diante de Cristo Jesus, então esse inscrito dos meus pecados é levado para dentro do santuário. Entendeu? E aí Jesus, que é o meu intermediador e o seu intermediador, nosso sumo sacerdote, então ele vai ali no santuário para fazer essa intercessão, tá? Da minha vida e da sua diante do Pai. Então, queridos, quando eu, por exemplo, quando eu morrer, ou para entender melhor, quando os nossos entes queridos que já morreram, tá, que tem também ali os seus inscritos de pecados ali dentro, então Jesus ele vai fazer a purificação, tirar aqueles inscritos ali do santuário. Tá? E então, esses que já morreram, tá? Que morreram crendo na esperança, na graça de Cristo Jesus, crendo na esperança da segunda vinda de Jesus, e morreu, né, firme nesta promessa, tá? Então, queridos, Jesus ele precisa fazer essa limpeza do santuário. Ele precisa tirar dali o inscrito de pecado desses nossos queridos que já morreram. E se eu morrer nessa geração, antes de Jesus voltar, se Jesus não voltar na nossa geração, também acontecerá comigo a mesma coisa, com você também a mesma coisa, entendeu? Então Jesus ele vai fazer a limpeza dali, tirando o meu histórico de pecado dali, tá? Porque eu confessei, pedi perdão, eles foi introduzido ali dentro, tá? E eu morri na esperança de Cristo Jesus, ou aqueles que já morreram, né? Crendo na promessa do perdão, da graça, do amor de Cristo. Então aí Jesus ele vai definitivamente aprovar o meu nome no livro da vida, aprovar o seu nome no livro da vida, tá? Então
Então Jesus vai escrever ali no livro da vida, né, o meu e o seu nome como digno da vida eterna. Por quê? Porque eu estou livre da condenação dos meus pecados. Porque Jesus me salvou, me purificou, porque eu acreditei e aceitei o seu sacrifício. Então ele imputou a sua justiça sobre mim e eu, pela sua graça, fui salvo. Não sou encontrado como um pecador, tá? Então esse é o trabalho que Jesus está fazendo no santuário. Porque aqueles que já morreram, então, queridos, está com a sua vida decidida. Para a vida eterna ou para a perdição, a morte eterna. Então, o seu futuro está decidido. Né? Nós o decidimos, é eu que decido, você também. Então, é isso que Jesus está fazendo neste momento. Isso é chamado de juízo investigativo. Quer dizer, Jesus ele investiga a vida de todos os nossos irmãos que já faleceram. Tá? E então aqueles que morreram realmente fiéis, crendo na promessa de Cristo Jesus, perdoados de todos os seus pecados, então esses são absorvidos da condenação e o seu nome definitivamente no livro da vida. Porém, outros que viveram uma vida, sabe, aquela vida, como diz assim, horas está com um pé na igreja e outro pé lá fora no mundo, né? E infelizmente chegou um momento que a morte ceifou esta pessoa sem que ela fizesse um conserto por completo na sua vida diante de Cristo Jesus. Então esta pessoa infelizmente está perdida. Então o seu nome será tirado ali, né, do santuário, os seus pecados serão tirados também dali e infelizmente essa pessoa vai ter que sofrer as consequências dos seus próprios pecados. Quando ela ressurgir, ela vai ressurgir para ser queimada, para ser destruída, porque ela não quis se arrepender dos seus pecados. Então ela vai sofrer ela mesma as consequências do seu pecado. Tá? A mesma coisa era o que acontecia lá no santuário terrestre. Então, pessoas eram absorvidas e pessoas eram condenadas. Aqueles que não estavam nem aí, tá? Não respeitavam, não reverenciavam, não adoravam o verdadeiro Criador como deveria. Então, no juízo, ela não era absorvida. Então, queridos, que realmente Deus nos ajude, né, para que nós possamos ter uma vida de consagração todos os dias, que nós possamos, ao levantarmos, entregar a nossa vida, consagrar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajude a viver hoje esse dia para honrar e glorificar o Teu nome. Tá? Uma vida de consagração, de arrependimento, né? Então, queridos, esse é o significado, tá, desse período, esse tempo, essa oportunidade que Deus está dando agora para nós. 490 anos foi dado para a nação do povo de Israel. Agora, esse restante de tempo Deus está dando para mim e para você. Que Deus te abençoe, fique com Deus e não perca tempo. Entregue sua vida completamente a Jesus, tá? Diga para Ele que você quer viver todos os dias da sua vida ao lado dele. Tá? Fica com Cristo até a nossa próxima lição. Teremos mais uma lição esta semana que será muito importante. Que Deus realmente te abençoe e até logo.